Coronavírus, a crise em debate. Salve, salve! Seja muito bem-vindo a mais um Coronavírus, a crise em debate, aqui na Rádio Jovem Pan, a rádio que virou TV. E o tema do debate de hoje é sobre cultura. Como é que está essa área, esse setor no Brasil, principalmente neste momento de Covid-19? Para debater junto conosco, eu tenho aqui 3 convidados que a gente agradece muito pela participação. O primeiro deles, eu gostaria de apresentar a vocês o Sérgio Sá Leitão, que é o atual secretário de Estado aqui em São Paulo da Cultura. Junto dele também está o Paulo Anhaia, músico, produtor musical e vencedor de 4 Grammys latinos, e também a Joana Henning, produtora audiovisual, CEO e fundadora da Escalarte Conteúdo Audiovisual. Gente, muitíssimo obrigado aí pela participação de vocês. Eu já queria soltar aí a primeira pergunta, vamos começar pela Joana. Como é que vocês estão enxergando aí a situação da cultura no Brasil nesse momento difícil que a gente está vivendo? Joana? Então, eu costumo dizer que a gente já vem passando por uma crise há 2 anos, né? Uma crise que tem caráter político, uma crise que tem caráter no modelo de viabilidade do setor. E então, assim, pelo menos internamente aqui na Escarlate, a gente pegou todo o nosso planejamento de construção de soluções para mudanças de modelos, de captação privada e afins, e construiu um planejamento Escarlate em quarentena. A gente aprofundou o caminho das soluções a partir do momento que a crise se aprofundou para o nosso setor aqui no Brasil. Perfeito. E você, Paulo, como é que você está vendo aí esse momento? Rapaz, é uma coisa complicada, porque a gente tem que se preocupar com a nossa sobrevivência. E isso, primeiro a gente pensa na saúde, mas a gente pensa também na sobrevivência, em entrar dinheiro, né, e a gente continuar trabalhando, né? Então está bem complicado. Eu tive muita sorte que o meu trabalho basicamente é online há bastante tempo. Então, aqui em casa as coisas continuam rodando da mesma forma que rodavam. Mas para a maioria dos meus amigos, dos meus parceiros de música e tudo mais, a coisa está bem complicada. Perfeito. Sérgio, na sua visão? Bom, acho que, em primeiro lugar, é importante a gente dizer que as atividades culturais e criativas constituem um dos principais vetores da economia do nosso país. É um setor que gera 2,64% do PIB do país, quase 5 milhões de postos de trabalho entre diretos e indiretos, e é um setor que vinha crescendo a uma taxa média anual de 4,6%, acima, inclusive, da taxa de crescimento média anual da economia criativa no mundo, que vinha sendo de 4,2% ao ano. A crise gerada pela pandemia, ela atingiu de maneira devastadora este setor. Todas as atividades presenciais e muitas atividades também de produção de conteúdos, de experiências, tudo isso parou da 2ª para a 3ª semanas de março. Aqui em São Paulo, as atividades culturais e criativas, elas geram 3,9% do PIB estadual por ano. Isso aí é mais ou menos 79 bilhões de reais. Nós estamos estimando, considerando 3 a 4 meses de paralisia quase total e 6 a 8 meses de uma recuperação lenta e progressiva, estamos estimando uma perda da ordem de 34,5 bilhões de reais para este setor apenas no estado de São Paulo. Isso equivale a menos 1,7% do PIB estadual. Nós temos em São Paulo cerca de 1,5 milhão de postos de trabalho gerados por este setor, sendo 500 mil formais e 1 milhão informais, autônomos, não permanentes, MEIs, etc., né? Essas pessoas, nós estamos falando de um contingente muito relevante, muito significativo, 1 milhão de pessoas, estão com zero
ou pouquíssima receita, o que inclusive configura um problema social gravíssimo. É preciso pensar nesse setor, de um lado, pela sua imensa, gigantesca importância econômica e social, e de outro, como um setor de alta vulnerabilidade neste momento de crise aguda, produzida, provocada pela pandemia. Perfeito. Sérgio, eu queria continuar com você, agora passando a bola lá para Brasília, né? A gente está vendo a atriz Regina Duarte à frente da Secretaria Nacional de Cultura. Eu queria que vocês iniciassem aí, nesse papo que nós estamos tendo, uma avaliação. O que está acontecendo lá? Como é que está sendo o trabalho? Como é que esse trabalho está chegando na ponta, principalmente para os produtores musicais, os artistas, os pequenos e médios artistas? E vamos começar por você, Sérgio, você que está aí na linha de frente aqui em São Paulo em relação a isso. Como é que está sendo esse trabalho da secretária Regina Duarte à frente da cultura? Bom, você perguntou o que está acontecendo e é necessário que sejamos diretos, objetivos e transparentes. Nada está acontecendo neste campo no âmbito do governo federal, o que é uma lástima, porque o governo federal tem muitos meios para realizar políticas anticíclicas com grande alcance e grande efetividade, mas é preciso vontade política, é preciso reconhecer a relevância econômica e social deste setor e é preciso ter capacidade de atuação, e eu acho que é isso que está faltando. O fato é que na terceira semana de março eu apresentei ao governo federal um documento com 15 propostas bastante objetivas. No mesmo dia, fizemos uma reunião do Fórum dos Secretários Estaduais de Cultura com a secretária Regina Duarte. Depois, o Fórum encampou este documento que eu produzi, acrescentou algumas outras demandas e nós não tivemos nenhuma resposta objetiva, concreta, até hoje, né? Então, assim, estamos enfrentando a adversidade, a tempestade, o mar bravio, sem o auxílio do governo federal, lamentavelmente. Sérgio, me permita só continuar um pouquinho mais contigo, até por você ser secretário aqui do Estado. Quando você fala não está sendo feito nada, me sugira a todos aqui pelo menos 3 ações que deveriam ser feitas e que não estão sendo feitas. Vamos lá. Em primeiro lugar, o governo federal tem um fundo chamado Fundo Nacional de Cultura, onde hoje há 860 milhões de reais. Esses recursos poderiam ser injetados na atividade cultural do país, na forma de chamadas públicas de projetos e também de apoio direto a espaços e instituições culturais, e isso teria um efeito anticíclico muito importante, de abrangência nacional. O governo federal tem um outro fundo chamado Fundo Setorial do Audiovisual, que tem cerca de 2 bilhões e 100 milhões de reais, inclusive com cerca de 1 bilhão de reais em projetos já selecionados, foram selecionados em 2018, mas ainda não foram contratados nem, obviamente, pagos. E aí, então, nós poderíamos ter também uma injeção de recursos com esse viés anticíclico, geração de renda, geração de emprego no momento de grande adversidade, aí, neste caso, no setor audiovisual. Acho que são 2 exemplos, eu mencionei as fontes dos recursos. Perfeito. E o que poderia ser feito. Perfeito. Paulo, e na sua avaliação? Eu acho meio complicado, assim, eu estou meio caindo de paraquedas aqui, porque, na real, eu nunca fiz nenhum trabalho que tivesse qualquer tipo de auxílio do governo. Eu nunca trabalhei para nenhum projeto cultural que tivesse auxílio do governo, sempre as coisas foram feitas com as próprias gravadoras, os clientes e tudo mais. Inclusive, é uma coisa engraçada, né? Você falou assim, pô, eu tenho 4 Grammys latinos, eu tenho amigos que têm 6, 7 Grammys latinos e que nunca o governo deu nenhum tipo de apoio, entendeu? A gente trabalha pelas próprias pernas mesmo. Então, assim, legal, então teria um fundo que poderia ajudar a gente a trabalhar,
mas como que a gente poderia trabalhar nesse momento? Entendeu? O que a gente poderia fazer se a gente não pode trazer um artista para um estúdio para gravar, porque a gente corre risco, ele corre risco e tudo mais. Se a gente não pode... o que a gente poderia fazer com esse dinheiro exatamente nesse momento, pensando em gerar coisas novas? Não estou dizendo só de girar o que já existe, de você vender mais discos, sei lá, entendeu? E divulgar melhor, entendeu? O que a gente poderia fazer com esses fundos exatamente nesse momento? Joana, Bom, vamos lá. Paulo, perfeito. Vamos só... Você quer responder, Sérgio? Eu já passo em seguida para a Joana, tá? Bem rapidinho, rapidamente. Quando um país passa por uma crise muito aguda, como essa que nós estamos vivendo, que inclusive não é uma crise só brasileira, é mundial, é absolutamente natural que o governo faça políticas de caráter anticíclico, sobretudo num contexto em que a crise não é gerada por nenhuma dimensão da própria economia, não é uma crise financeira, não é uma crise fiscal, e por aí vai, né? Daí, por exemplo, uma medida muito positiva que o governo federal tomou e que se tornou ainda mais positiva graças à atuação do Congresso Nacional, que foi a instituição de uma renda mínima durante 3 meses de R$600 para trabalhadores até uma determinada faixa de renda familiar, né? Esse é o tipo de política anticíclica que pode e deve ser feita pelo Estado num momento como esse. Eu penso que as entregas, as contrapartidas podem variar imensamente. Quer dizer, eu acho que muitos artistas, técnicos, produtores, etc., hoje podem atuar de forma remota, fazer difusão digital dos seus trabalhos, e isso enriqueceria certamente a circulação de ativos culturais na sociedade. Poderia ser uma contrapartida. Perfeito. Ou esta contrapartida poderia ser feita após o final da crise, né? Mas é importante a gente perceber que, para ter o que recuperar quando a crise terminar, é necessário que as empresas e as pessoas sobrevivam neste momento de crise aguda, de emergência de saúde pública. Perfeito. Joana, você como CEO e fundadora aí de uma empresa de audiovisual, qual que é a sua avaliação? Eu achei interessante a fala do seu xará, porque quando eu digo que a gente já vinha passando por uma crise, eu me pergunto qual o papel da cultura no Brasil. Eu acho que essa pergunta é muito relevante nesse momento, porque para mim cultura é promoção de identidade, para mim cultura é economia, para mim cultura é desenvolvimento social e é construção de identidade de um país, de um povo, de uma sociedade. Eu acho que a partir do momento que a gente não consegue institucionalmente, como país, responder essa pergunta, a gente consegue entender o porquê que o governo federal não está fazendo nada e o porquê que a nossa ministra está perdida. Eu acho que essa crise, ela intensifica uma necessidade de resposta de como que a cultura brasileira merece ser tratada enquanto atividade econômica, social e artística. Perfeito. Alguém quer comentar alguma coisa que a Joana falou? Sérgio e Paulo? Eu queria acrescentar apenas, quer dizer, que uma outra medida que poderia ser muito bem-vinda é também a disponibilização de linhas de crédito para capital de giro de micro, pequenas e médias empresas com juros reduzidos e prazos de carência e prazos totais de pagamento estendidos, né? O presidente Jair Bolsonaro sancionou agora uma lei que, em tese, disponibiliza crédito, mas com um período de carência determinado em lei de 30 dias, né? Quer dizer, é dificílimo que a gente imagine que alguma empresa que hoje está sem receita, daqui a 30 dias terá receita para pagar um empréstimo, né? Quer dizer, o período de carência aí deveria ser no mínimo de 12 meses para que as empresas possam tomar esses recursos,
se manter, inclusive manter os empregos durante a pandemia e depois se recuperar, né? Acho importantíssimo isso. O governo federal tem um instrumento muito poderoso para fazer política de crédito e microcrédito, que é o BNDES. O BNDES hoje tem pelo menos 100 bilhões de reais em carteira, e esse dinheiro, infelizmente, não está chegando na ponta nas empresas, sobretudo nas micro e pequenas empresas, em condições que elas possam acessar, né? Perfeito. Sérgio, eu queria continuar. Você quer comentar, Joana? Eu queria comentar o seguinte, eu tenho muito medo de linha de crédito quando a gente não tem um paradigma do pós-crise para a cultura. Eu acho que a partir do momento que a gente não pode trabalhar, né, não pode aglomerar pessoas, não pode construir eventos, reabrir sets de filmagem. Eu acabei de ler, por exemplo, na Hollywood Reporter, que a Europa já começa a lançar um plano para a liberação de sets de filmagem, mitigando os impactos da pandemia. Eu não vejo o Brasil fazendo esse movimento. A gente aqui, internamente, a gente construiu um planejamento individual para ver como que a gente vai lidar com o nosso caixa nesse ano e como que a gente vai gerar de forma alternativa renda para o ano que vem. Agora, eu sei que muitas atividades não têm essa capacidade, né? Você pensar num circo, você pensar no teatro, enfim, nos shows musicais, você não tem essa capacidade. Então, eu acho que é muito bom as linhas que o Sérgio vem apresentando, inclusive atuando no governo de São Paulo, mas pensando nacionalmente, eu acho que precisa existir um estudo sobre quais os reais impactos nessa indústria que é tão relevante para o PIB, sabe? Eu acho que falta uma prioridade de entender, a partir da ótica da produção cultural, quais são as soluções que de fato se relacionam com as características da nossa atividade e do momento que a gente está passando, né? Que não vai acabar esse ano. Você tem aí um impacto de curto, médio e longo prazo a ser olhado e trabalhado. E eu acho que essa iniciativa tem que ser pública e privada. Eu acho que o governo não tem que ser 100% responsável. Eu acho que ele tem que construir base estruturante para que a cultura consiga desenvolver formas de também superar essa crise. Perfeito. Paulo, você quer comentar alguma coisa? Não, eu concordo com ela totalmente. Perfeito. Eu queria entrar num tema agora, que eu acho que é o tema mais difícil aí dessa pandemia, né? Vocês, como representantes do setor cultural, nós estamos vendo uma população e a sociedade clamando por mais investimentos cada vez mais na área da saúde, e a área de destaque, se não me engano, acho que foi o Paulo que comentou isso agora há pouco no nosso debate, é a área da saúde. Isso não tem jeito, né? E aí qualquer tipo de política que não seja a da saúde, ela tem uma certa rejeição da sociedade, né? Nós vimos duas políticas que eu gostaria que vocês comentassem, até aproveitando a presença do Sérgio Sá Leitão aqui. Uma foi aquele projeto da Prefeitura de São Paulo de fazer espetáculos nas janelas, né? Totalizando aí 10 milhões de reais. Isso também foi muito mal visto por uma grande parcela aí da sociedade, gerou um debate, uma discussão nas redes sociais, e recentemente o projeto do governo do estado em relação às lives em casa, né? Até o Sérgio pode nos explicar melhor, se eu não me engano são 1 milhão de reais aí para proporcionar essas lives, e aí o que foi questionado é de fornecer recurso a artistas já famosos, né? No caso, por exemplo, o Fábio Porchat, a Maria Gadu, enfim, dentre outros. Eu queria entender a avaliação de vocês, como é que vocês conseguem trabalhar nesse sentido, visto que não é, como o Paulo bem disse, uma prioridade do momento a questão cultural, nesse formato junto da opinião pública. Vamos começar pelo Sérgio. Bom, veja bem, eu acho que além, obviamente, de salvar vidas, que tem que ser a prioridade do poder público nesse momento, a prioridade de todos nós, é fundamental que tenhamos uma segunda prioridade, que é salvar a economia. E quando nós estamos falando aqui de políticas anticíclicas, no caso específico da economia criativa, poderíamos estar falando de políticas anticíclicas relacionadas a outros setores tão importantes da economia brasileira e de São Paulo.
nós estamos falando de salvar a economia, nós estamos falando também de salvar vidas e nos somar ao esforço geral de revitalização da vida econômica e social do nosso país, né? Eu acho que são casos diferentes, esses que você mencionou. No nosso caso, foi uma simples exploração política comandada pelo gabinete de ódio ligado ao presidente da República, que usou isso como pretexto para atacar o governador João Dória. É lamentável que a gente, nesse momento em que precisamos estar todos unidos com o sentido de salvar vidas e salvar a economia, que nós estejamos nos perdendo em disputas políticas estéreis. Mas foi exatamente o que aconteceu. Ô Sérgio, me permita só fazer uma observação no que você está dizendo, que eu gostaria que, inclusive, você tivesse a oportunidade de esclarecer. Pelo que eu vi, inclusive, nas redes sociais, o questionamento ele foi muito forte no sentido de fornecer recursos a profissionais que já têm uma carreira já absolutamente estabelecida, né? Eu acho que o ponto da discussão não é nem fornecer o recurso ao artista. Afinal de contas, a gente sabe que tem artistas que realmente precisam, né? Mas por que artistas que têm já um know-how e um certo recurso financeiro já garantido, né? Bom, vamos lá. Isso foi o pretexto, porque, na verdade, esse ataque foi um ataque orquestrado, nós sabemos disso, e baseado num total desconhecimento do programa. O que nós fizemos foi criar uma plataforma chamada Cultura em Casa, que já estava no nosso planejamento, para fazer a difusão cultural online, digital. A Secretaria reúne cerca de 60 instituições culturais de imensa relevância, como a Pinacoteca de São Paulo, como a OSESP, como a SP Companhia de Dança, como o Museu de Arte Sacra. Já essas instituições já realizam uma política de difusão cultural presencial. Estava faltando, claro, um instrumento de política cultural, de política de difusão digital online. Então, nós criamos esta plataforma. Essa plataforma hoje reúne mais de 500 conteúdos gerados pelas instituições culturais do governo do Estado. Nós também estamos disponibilizando conteúdos de artistas culturais, e produtores culturais independentes, além de conteúdos de outras instituições culturais, e organizamos para o lançamento desta plataforma um festival com 60 lives de artistas todas as noites. Esses artistas que participam dessas lives, eles estão recebendo um valor baixíssimo, que não passa de R$2.000, para fazer frente aos custos técnicos das lives. Portanto, ninguém está recebendo cachê ou ninguém está recebendo uma remuneração. E é óbvio que nós precisamos fazer isso reunindo atrações capazes de interessar ao conjunto da sociedade. Então, nós temos alguns artistas menos conhecidos, outros mais conhecidos, todos eles muito relevantes do ponto de vista cultural e artístico, e é um custo baixíssimo. O custo de construção dessa plataforma foi de R$50 mil. Nós não gastamos um centavo a mais do que já estava previsto no nosso orçamento. Os custos das transmissões estão sendo cobertos por esse valor que eu mencionei, e não há cachê para os artistas. Quer dizer, foi de fato um ataque orquestrado e baseado em desinformação, baseado em fake news, por isso que eu apontei isso de forma bastante categórica. O projeto é muito bacana. Em 20 dias nós já tivemos mais de 250 mil visualizações na plataforma. 90% desse conteúdo é um conteúdo gerado, produzido pelas instituições culturais do Estado, e acho que isso tem um papel importantíssimo no sentido de ampliar o grau de acesso da população brasileira, sobretudo aqui de São Paulo, a conteúdos culturais de alta qualidade, de grande relevância e de grande diversidade também, a um custo muito baixo.
Ok. Agora, Paulo, uma Pode coisa falar, interessante na sua fala, né, quando a gente fala de saúde, obviamente que a gente precisa de espectadores vivos e saudáveis, e a saúde é prioridade. E também tem um aspecto econômico que a gente precisa mitigar esse impacto que não vai ser pequeno no nosso setor. Eu tenho falado muito que a cultura ela tem um papel psicológico também, né? As pessoas estão em casa, em quarentena, em condições diversas, assistindo filmes, ouvindo lives, vendo shows televisionados, assistindo espetáculos exibidos via streaming. Eu acho que toda essa revolução tecnológica que a gente está vivendo, que vai falar muito sobre a relação de consumo cultural nos próximos anos, ela revela um aspecto muito importante da cultura, né? Porque por mais que a opinião pública às vezes entre em confronto com algumas ações políticas, e aí eu não estou aqui para entrar nesse mérito, eu estou gostando muito de ver o quanto que a cultura está sendo fundamental para as pessoas não surtarem, né? Isso é bem interessante. Do meu lado, eu fico orgulhosa. Exatamente. Tem toda a razão. Em saúde, Ô Paulo, falando em saúde, como é que você enxerga esse investimento público versus investimento privado? Então, mas só para continuar nesse assunto, falando Perfeito. em saúde, a saúde mental é importantíssima, né? Aqui em casa a gente tem 2 pessoas, eu e minha esposa, que tem depressão, entendeu? E a gente está preso dentro de casa já faz 2 meses. Se a gente não tivesse o cinema, se a gente não tivesse a música, se a gente não tivesse a literatura, a gente estava morto, cara. Entendeu? Isso é saúde também. Então não estou falando somente dos hospitais, dos médicos, que são importantíssimos, sem dúvida nenhuma, mas é a saúde no geral. E essa questão das lives, o que isso ajuda as pessoas, eu sinto até do meu trabalho, eu dou aulas de produção musical, então eu faço às vezes umas lives, fico 1 hora batendo papo com o pessoal, termino o que eu recebo de mensagem, cara, eu estava mal aqui hoje e tal, pô, essa hora que a gente ficou aqui aliviou minha cabeça e tudo mais, sabe? Então tudo isso é muito importante, essa coisa, esses auxílios que o ministro falou sobre as lives, mesmo que seja um auxílio pequeno só para custear a parte técnica, é muito importante para quem está em casa, entendeu? Isso ajuda muito, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Bom, a gente já vai caminhando para o fim do nosso debate, mas eu queria muito ouvir de vocês um pouco sobre o panorama futuro, né? Como é que vocês estão enxergando o setor cultural no pós-pandemia? Tudo bem, uma hora esse isolamento social acaba, uma hora o coronavírus, a gente espera pelo menos, né, gente, que ele vá embora o mais rápido possível, uma hora vai chegar, né, essa realidade. E aí, como é que vai ficar a questão cultural, as peças de teatro, os cinemas, os shows, as pessoas vão querer frequentar isso? Como é que vai ser, Joana, na sua avaliação? Olha, como eu disse, eu acho que a gente vai passar por mudanças de curto, médio e longo prazo. Obviamente que por mais que exista uma sede por consumo ao vivo, isso ainda vai passar por um momento de instabilidade muito grande. A gente nem sabe se as curvas epidêmicas de fato vão cessar de uma hora para outra, né? Quiçá o comportamento social. Agora, eu pesquisei aqui sobre a epidemia de 1918, a gripe espanhola, e ela impactou diretamente, por exemplo, na construção do modelo de negócios de Hollywood hoje. Eu acho que as grandes guerras, os grandes momentos históricos de crise do mundo, eles marcam muito a cultura, seja no aspecto estético, seja no aspecto de modelos de funcionamento. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Eu costumo dizer que o tamanho do problema tem que ser o tamanho da solução. Então, eu acho que a gente precisa ter uma mudança profunda para sair dessa crise melhor do que a gente entrou e para ter um tipo de oferta ao consumidor cada vez mais global, cada vez mais capilarizada, cada vez com mais acesso plural. Então, eu estou imbuída com essa missão junto com a minha empresa e acredito muito que, apesar de não ter um parâmetro definido, a gente tem uma oportunidade enorme de aprofundar bastante as soluções para o nosso setor ser otimizado. Joana, me permita insistir nesse ponto que você havia colocado na última pergunta sobre a questão tecnológica, né? Você acha que haverá uma mudança de rota da cultura depois dessa pandemia exatamente para a questão tecnológica? Eu acho que já existe uma mudança de rota independente da pandemia.
A internet, ela faz parte do comportamento do consumidor e do comportamento do produtor. Não tem como a gente negar isso. Eu sou contra o discurso de o cinema vai morrer, o circo vai morrer. Eu acho que o cinema vai sempre existir como um ambiente de experiência. Eu acho que nada substitui o ambiente do ao vivo, do presencial. Não tenho medo disso, mas é óbvio que a tecnologia, o streaming, a sua capacidade de se comunicar com a cultura mundial de forma tão próxima impacta diretamente no comportamento do consumidor. Eu acho isso positivo, inclusive. Nada substitui a pipoca do cinema, né, Joana? Não, de jeito nenhum. Paulo, na sua avaliação, como é que você enxerga o futuro? Cara, eu acho que a gente tem que ficar se adaptando o tempo todo, em qualquer coisa que você faça. Eu comecei como músico, me tornei produtor musical, virei técnico de som, hoje eu sou instrutor de produção musical, porque a vida foi acontecendo, as coisas vão mudando, o mercado vai mudando e a gente vai se adaptando. A questão dessa pandemia é que ela faz com que essa mudança seja muito de supetão, né? Muito abrupta, né? Uma coisa que, de repente, você tem que dar um jeito de fazer alguma coisa. Então, eu vejo situações, por exemplo, um amigo já fez um esquema que eles fazem as lives via satélite, com multicâmera, com áudio multicanal. Eles instalam um sistema dentro da casa do artista, eles fazem essas lives e eles cobram um valor mensal para fazer as lives das pessoas. Então, quer dizer, um cara que já se adaptou para uma realidade diferente, porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar. Eu vejo um amigo meu, por exemplo, que era músico, tocando em bares, tocando em casas noturnas, essas coisas, e agora você vê ele fazendo as lives e já tem um QR Code do PicPay, tem um QR Code do PagSeguro, um QR Code de várias empresas, assim, para você fazer doações. Então, quer dizer, ele está recebendo um dinheiro, tocando, fazendo as suas lives, enquanto muita gente faz as lives sem receber nada. Então, a gente tem que se adaptar, cara. As coisas estão mudando e dessa vez mudou muito rapidamente. A gente tem que pensar muito rapidamente em como se adaptar, e quando a gente puder voltar, vai ser muito bom. Quando a gente puder voltar a fazer os shows, puder voltar a fazer as captações dentro de estúdio novamente como a gente fazia, excelente, mas a gente não pode ficar esperando por isso, né? Agora, Paulo, você concorda com a Joana quando ela fala que essa história de que show não vai acabar, teatro não vai acabar, cinema não vai acabar, não vai acabar mesmo na sua avaliação? Concordo, isso a não ser que essa pandemia se torne uma coisa extremamente pior do que já está sendo, entendeu? A gente se veja obrigado a ficar anos dentro de casa, que não é impossível, entendeu? Mas se caso isso acontecer, daí acaba. Mas eu acredito que com a possibilidade de sair, todo mundo está querendo sair de casa. Ninguém aguenta mais, entendeu? Então, se tiver condições de assistir um show, de ir ao cinema, todo mundo vai. Pode ter certeza. Paulo. Inclusive, Joana, pode falar. Desculpa, Paulo, eu queria dar o exemplo do drive-in, que estava tanto tempo adormecido e hoje é um fenômeno mundial, né? Começou pela Coreia, foi para os Estados Unidos, o Brasil também está com o drive-in super aquecido. As pessoas, de forma segura, elas vão querer continuar consumindo cultura. A questão, quando eu falo da nossa responsabilidade, é justamente para a gente criar um plano de apresentação de cultura que mitigue os impactos do coronavírus. E óbvio que a gente precisa seguir as recomendações institucionais do Estado, mas a partir do momento que for possível um evento ao vivo, ele vai acontecer da forma que ele precisar acontecer para que o consumidor esteja seguro e satisfeito de estar vivendo aquela experiência. Mesmo que a gente fique anos presos em casa, eu não acredito que isso acabe, até porque nunca ninguém deixou de se encontrar para dançar, para conversar, para construir arte. Em toda a nossa história... As pessoas estão afoitas por isso, elas estão loucas para sair de casa. Eu acho que a hora que puder vai ser excelente. Eu acho que vai reaquecer de um jeito absurdo, entendeu? Casas noturnas, tudo, que vai reaquecer pra caramba. Mas por enquanto não é o que a gente tem que se adaptar nesse momento com o que a gente tem, né? Ok. E, Sérgio, acho que você pode nos dar um panorama da área pública, né? Como é que você enxerga esse futuro? Como é que você enxerga as políticas culturais daqui para frente no pós-pandemia? Como é que você enxerga principalmente a questão orçamentária da cultura, né? Visto essa prioridade momentânea aí na área da saúde, como é que você enxerga isso? Bom, vamos lá. Nós estamos hoje muito dedicados aqui a construção do Plano São Paulo, que é justamente o planejamento da retomada gradual
progressiva e responsável das atividades econômicas e sociais. Construímos nas últimas 3 semanas, a partir de um trabalho bastante aprofundado e exaustivo, protocolos e cronogramas de retomada para 15 atividades. 4 dessas atividades nós devemos anunciar na semana que vem, esses protocolos. São atividades que já podem acontecer desde que os protocolos sejam adotados, e assim acontecerão em segurança, e estabelecemos também cronogramas e protocolos para as demais, né? O que nós temos dito aqui no âmbito do governo de São Paulo é que muitas das atividades que hoje estão paralisadas, elas poderão voltar a acontecer de acordo com esses protocolos a partir do momento em que nós tivermos a redução do número de casos, redução consistente, contínua, durante 14 dias, e também a redução da taxa de ocupação de leitos no estado para 60%. A partir desse momento, que nós estamos chamando de dia D, então, nós poderemos colocar para funcionar esses cronogramas. Claro que as atividades têm as suas taxas de risco próprias, e nós precisamos mitigar isso com protocolos, mas a partir desse momento, então, as atividades poderão ser retomadas pouco a pouco. De qualquer maneira, eu acho que não apenas a pandemia, mas isso já vinha acontecendo de forma muito acelerada, né? Quer dizer, essa questão da difusão digital, da fruição digital de conteúdos e experiências artísticas e culturais, e da casa como uma espécie de nova ágora, né? Quer dizer, a casa como um local de fruição, de entretenimento, de lazer. Isso aí já era uma tendência, e agora eu penso que se tornou inexorável. Naturalmente que o grande desafio que se coloca para todos os campos da expressão artística e cultural é como aproveitar as novas tecnologias e os meios de difusão digital de maneira adaptada às especificidades de cada um, e também como monetizar os ativos, como monetizar as criações, as expressões nesse ambiente digital. Mas eu penso que, mesmo sem pandemia, é algo inexorável. Haverá um consumo, uma fruição cada vez maior de ativos culturais, de conteúdos, de experiências culturais por meio digital, por meio remoto, e essa é uma tendência a qual todos nós precisamos nos adaptar e ter bastante resiliência. Agora, eu penso que o horizonte de superação desta crise não é tão distante como foi, ou como muita gente supõe. Claro que será um processo, será algo progressivo, e tem que acontecer de forma muito responsável. É muito bacana ver tudo o que está acontecendo em termos de adaptação e da busca de meios de entretenimento seguros, como, por exemplo, a Joana citou aí o caso dos drive-ins, e não apenas drive-ins de cinema, mas também com shows, com circo, com concertos, com outros espetáculos. O carro, de fato, permite um ambiente seguro para que as pessoas possam se divertir, e toda essa explosão da oferta de conteúdo online que nós estamos vivendo, e isso veio para ficar, né? O futuro será cada vez mais online, todos nós precisamos nos adaptar a isso, com ou sem pandemia. Agora, vamos vencer a pandemia, mas iremos para um novo normal, que é diferente do normal que havia antes. Ô Sérgio, só para complementar a sua resposta, sobre a questão orçamentária, você prevê perdas no orçamento da sua pasta para o ano que vem? Já está sendo discutido isso? Como é que você está avaliando? Bom, nós tivemos uma perda agora, né? E é natural, porque a crise
econômica gerada pela pandemia, é importante frisar isso, quer dizer, não é a quarentena que gera a crise, é a própria pandemia, ela gerou uma perda de arrecadação relevante para o Estado. Isso gerou a necessidade de uma economia, agora nos meses de maio, junho e julho, da ordem de 3 bilhões de reais. Além disso, nós temos a necessidade também de elevar os gastos com saúde para poder ampliar a oferta de leitos de UTI, de EPIs e por aí vai, né? Enfim, então, nós estamos, claro, apertando o cinto no âmbito do governo do Estado de São Paulo, que é um governo responsável do ponto de vista orçamentário e fiscal. Isso gera a necessidade de também nos adaptarmos a esta realidade. Essa situação deve perdurar até o final do ano, mas nós já apontamos uma recuperação a partir do início do ano que vem. Acho que a grande adaptação que nós também temos que fazer no âmbito da política cultural do governo do Estado é justamente essa de darmos cada vez mais importância e valor à difusão online, ao acesso online a conteúdos culturais de grande relevância, de grande qualidade, de grande diversidade. É o que estamos fazendo por meio da plataforma Cultura em Casa. Ok. Bom, Joana, Paulo, Sérgio, queria dizer em nome da Rádio Jovem Pan que foi um prazer vocês terem participado conosco aqui do Coronavírus, a Crise em Debate. Esse é um programa que a gente faz já desde o início aí dessa pandemia, que envolve exatamente uma série de debates sobre questões fundamentais que nós estamos aí vivendo nesse momento. A gente queria muito agradecer a presença de todos vocês aqui. Acho que o debate foi de altíssimo nível e eu queria que cada um de vocês fizesse a sua consideração final em 1 minuto sobre tudo que a gente disse e também algum recado que vocês queiram mandar nessa finalização. Vamos começar por ela, Joana. Eu que queria agradecer a oportunidade. Eu acredito que a gente vai caminhar num caminho de incertezas e gostei muito do Paulo falando de adaptações, porque eu acho que isso vai estar permanente, né, no nosso fazer por um bom tempo. Então, dentro desse caminho de incertezas, onde a gente precisa reavaliar os nossos passos enquanto estivermos andando, esses espaços de debate e aprofundamento do tema são muito importantes. É uma honra para mim ter a oportunidade de falar com vocês e, como disse o Sérgio, vamos vencer essa crise e espero que a gente saia melhor dela do que entramos. Muito bem, Paulo, muito obrigado. Bom, eu agradeço vocês pelo espaço, agradeço pela conversa aqui. Sempre é bom para a gente poder abrir um pouco mais a cabeça. E eu penso muito nessa questão da adaptação, porque eu vejo muitos colegas de profissão reclamando porque eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Sim, você não pode, então agora você tem que fazer outra coisa. É isso, é simples assim. Você vai ter que achar uma outra forma, pelo menos por enquanto, de poder manter as despesas de casa, de poder se resolver. E muitos amigos que já se readaptaram não querem voltar ao modelo antigo. Já perceberam que o que eles faziam não era tão interessante quanto eles pensavam, entendeu? Então é uma questão de colocar a cabeça para pensar um pouquinho, entendeu? Ver o que a gente pode fazer de diferente nesse momento e se adaptar. É isso aí. Obrigado pelo espaço. Sérgio Sá Leitão, secretário, muito obrigado por ter participado aqui conosco. Muito obrigado a você pelo convite, muito obrigado também a todos que estão nos assistindo ou ouvindo. Realmente acho que foi um debate importante, espero que tenha sido interessante e recompensador a todos. Eu reitero aqui a minha mensagem: nós vamos superar esse momento difícil. Agora o nosso foco tem que ser, número 1, em salvar vidas, número 2, em como recuperar e fortalecer a economia, e temos que nos dedicar muito a isso. Vamos sair de maneira planejada, de maneira responsável e progressiva da crise. Vamos transformar também a crise, como disse o Paulo, em oportunidade de transformação, oportunidade de mudança, oportunidade de ampliação, né? Nós já vivíamos um processo
sobretudo por conta do impacto das novas tecnologias, de transformações muito aceleradas. Isso já nos exigiu uma capacidade de resiliência, de adaptação muito grande. O nosso desafio era ser eternamente contemporâneos, e esse desafio permanece, mais do que nunca se tornou atual. Realmente vivemos num mundo de incertezas. Agora, isso aí é definitivo, com ou sem pandemia. Vamos superar a pandemia, vamos sair mais fortes dela, e a cultura e a arte se mostrarão ainda mais necessárias, ainda mais vitais para as vidas das pessoas. Muito bem, Sérgio, Paulo, Joana, muitíssimo obrigado mais uma vez a vocês pela participação, e esse foi mais um Coronavírus, a crise em debate aqui na Rádio Jovem Pan, a rádio que virou TV. Esse conteúdo estará sim disponível no nosso novo aplicativo, o Panflix. Pode baixar, que é gratuito e você vai gostar muito. Tem tudo da Jovem Pan lá, todo o nosso conteúdo, além de conteúdos absolutamente exclusivos. Por hoje é só, pessoal. Não esquece que o melhor remédio para combater o Covid-19 é a informação, e informação de qualidade a gente vê aqui na PAN. Aquele abraço. Coronavírus, a crise em debate.